Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, dando continuidade, irmãos, às pregações em Êxodo. Êxodo, capítulo 3, a exposição de hoje será do verso 7 até o verso de número 12. Êxodo, capítulo 3, verso 7 até o verso de número 12. Mas eu vou ler, irmãos, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Deus, mais uma vez a Tua palavra está aberta. E, ó Deus, o propósito agora é expor a Tua palavra. Ó Senhor, peço a Ti que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor, Pai, me use pelo Teu Espírito com poder na explicação, na exposição da Tua palavra. Faz isto, Senhor, eu te peço, e que aqueles que aqui estão possam estar com seus ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor brevemente tem a falar à luz da Tua palavra. Ó Deus, fala com o Teu povo, é o que eu te peço, e usa-me, dando-me vigor físico, mas, sobretudo, Pai, espiritual, para falar da Tua parte. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há coisas, irmãos, que nós somos chamados a fazer neste mundo e que muitas vezes, ao sermos chamados, nós logo, imediatamente, pensamos: eu não sou capaz de fazer isto que eu fui chamado para fazer. E logo então, ao ser chamado, ao convocado para fazer algo que imediatamente você logo considera como algo que para você é por demais difícil de ser feito, você então tem o seu coração tomado por insegurança, o seu coração é muitas vezes tomado por temor, você então logo pensa: eu vou precisar de auxílio, se eu tiver de fazer isso eu vou precisar de socorro, como é que vai ficar a situação? E muitas vezes nós acabamos nos encontrando assim. E depende, irmãos, são muitas as circunstâncias que podem nos levar a agir assim. O temor vem ao nosso coração quando nós contemplamos algo diante de nós que nós imaginamos que realmente, com a força do nosso próprio braço, sozinhos, nós não conseguiremos fazer. Ao constatar isso, deveríamos ser conduzidos, certamente, como há pouco até mencionei, de que nós precisamos ou precisaríamos de alguém, algum apoio para nos ajudar em ocasiões como esta.
nas coisas mais comuns da vida, ainda que entendamos e saibamos que precisamos sempre do Senhor, nós muitas vezes entendemos, eu preciso do auxílio de algum irmão, eu preciso do apoio de algum irmão ou amigo em Cristo, para que eu possa então desempenhar essa atividade para a qual eu fui chamado, porque sozinho eu não consigo. E, irmãos, quando nós pensamos acerca de coisas comuns da nossa própria vida, né, e então pensamos, nós não conseguimos, quanto mais ao que deve ter tomado conta do coração do próprio servo Moisés naqueles dias. Nós temos visto como o Senhor Deus, Ele tem conduzido a vida do seu servo Moisés de um modo muito especial, porque de fato ele era um garoto desde o seu nascimento especial, a sua própria mãe contemplou isso nele, porque ele fora separado, chamado por Deus, para ser aquele que haveria de se levantar para libertar o povo do Senhor Deus do Egito. E então o Senhor estava chamando esse servo, o conduziu até o Egito, ele ali foi treinado de tantos modos, mas então nós vimos na Escritura que em determinada ocasião, ele ao sair então da sua casa, ele se depara com a realidade daqueles que eram o seu povo e ele se identifica com o seu povo. Ele vê que os homens estavam machucando o seu povo. Ele vê que alguém estava batendo no seu povo. Então ele se volta contra este homem. Então, ao voltar-se contra este homem que estava ali, o capataz no Egito, ferindo alguém que era do povo de Moisés, ele volta-se contra aquele homem e o fere a ponto de tirar a própria vida daquele homem. Ele tenta esconder, ele imagina que ninguém talvez tenha visto, mas a realidade é que contemplaram. Porque no dia seguinte, quando ele se depara com dois hebreus discutindo, ele vai então tentar agir como um pacificador, mas o que acontece? Um deles, não satisfeito com a intervenção do próprio Moisés, vai dizer, vai me matar como mataste também aquele egípcio? E então ele, diante dessa realidade, tem o seu coração tomado de temor também, e também por considerar os sofrimentos por Cristo como algo muito mais valioso do que os tesouros do Egito, ele então segue, vai para Midian. E então, irmãos, nós vimos que como ele, em sua providência, foi conduzido até aquele lugar. E Moisés, então, tentou, ao ferir aquele egípcio, assumir a sua responsabilidade como alguém que fora chamado para redimir o povo, mas não era a ocasião. O Senhor, então, o envia para outro lugar, uma terra que não era necessariamente a sua habitação, e ele passa a ser um peregrino ali. E o Senhor passa a treinar este homem. Este homem começa a ser aperfeiçoado pelo Senhor. Esse homem começa a ser lapidado por Deus. Esse homem começa a ser preparado para executar devidamente aquilo que ele fora chamado por Deus para fazer. Ou melhor, ainda nesta altura, ele fora escolhido por Deus para fazer isto, mas até então o Senhor Deus não havia falado diretamente com ele, chamando-o para assumir este papel. Estava este homem lá, irmãos, com mais de 80 anos de vida, servindo ali em Midian. Nós vimos que na exposição anterior algo acontece. Enquanto este homem, servo de Deus, Moisés, está assumindo o seu papel como um pastor, cuidando dos rebanhos, ou do rebanho do seu sogro, chamado Jetro, então ele acaba se deparando com algo extraordinário. Nós vimos que o Senhor Deus então se manifesta para ele no monte. O Senhor se manifesta para ele, então, em Sião, no Monte Sinai, na realidade. O Senhor é aquele que vai se manifestar a ele em Horebe. E ali ele acaba contemplando a manifestação gloriosa do Senhor que se manifesta para ele, nós vimos. Aquele que se manifesta para ele é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado em sua glória, falando com o próprio Moisés. Ele aponta para ele, bem como para o povo do Senhor que estava peregrinando posteriormente para Canaã. O Senhor Deus é aquele que vai te preservar, assim como essa sarça, ela não se consome em meio à chama que tenta ou que está sobre ela como se fosse a consumir. E o Senhor diz a ele, olha, não te aproxima, Moisés. Lugar em que estás é terra santa, tira as sandálias dos teus pés. Moisés, então, ele sabe, ele se depara com a realidade deste Deus glorioso que se manifesta gloriosamente em toda a sua santidade ali diante dele.
ele então teme. O seu coração teme. E então o texto mesmo nos diz que ele, diante daquilo, Deus estava ali naquela ocasião para chamar Moisés para assumir uma missão que para muitos seria então impossível. Mas a realidade é que, como diz a Escritura, para o Senhor Deus não há impossíveis. E essa missão não seria impossível, porque, como veremos, o Senhor Deus é aquele que está e é com o seu povo, e o Senhor Deus é aquele que está e é com o próprio Moisés para esta missão. Mas, irmãos, nós já olhamos para o texto, e primeiramente o texto começa a falar o seguinte. No versículo 7, o texto vai nos mostrar o modo, então, em que o Senhor ele se volta para o seu povo. E aqui nós veremos algo diferente do que aconteceu anteriormente. O versículo 7 nos diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. É interessante vermos o que está acontecendo aqui agora, irmãos. O Senhor, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele, então, que agora, dirigindo-se a ele, vai falar algo que é muito interessante. Mas nós vimos algo semelhante acontecendo anteriormente. Nós vemos que algumas linguagens que são usadas aqui, algumas palavras que são usadas aqui, foram usadas anteriormente para descrever a ação de Deus em favor do seu povo, ou o modo em que ele se relaciona com o seu povo. E é interessante vermos isto porque isso acontece exatamente nos últimos 3 versos do capítulo de número 2. Quando nós encontramos lá as seguintes palavras: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou ou conheceu a sua condição. Aqui, irmãos, nós encontramos esta realidade que o povo do Senhor estava experimentando, enquanto o próprio Moisés estava em Midian. Mas há uma diferença aqui. Em Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, nós encontramos um narrador falando sobre Deus e sobre o modo em que ele se relaciona com o seu povo. Contudo, agora, no versículo de número 7, é o próprio Senhor Deus declarando isso diretamente ao seu próprio servo Moisés. Ele é alguém que vê, ele é alguém que ouve, ele é alguém que está num relacionamento pactual com o seu povo, ele é alguém que conhece o seu próprio povo. Nós vimos esta mesma linguagem nessas porções, nessa porção do capítulo 2, versos 23 a 25. É o Senhor que ouve, é o Senhor que vê, é o Senhor que se lembra do seu pacto, é o Senhor que vê, é o Senhor que conhece. E aqui, então, ele está reproduzindo, irmãos, as mesmas palavras. E ele está mostrando, então, que ele realmente é alguém que atenta para a condição do seu povo. Ele ouviu o clamor do seu povo. Como nos diz o versículo 23, não é? Do capítulo 2, ele é aquele que ouviu os gemidos do Senhor. Verso 24, ouvindo Deus o seu gemido. E veja, irmãos, para que ele possa ouvir o gemido do seu povo, para que ele possa ouvir o clamor do seu povo, ele tem que estar perto. Porque o gemido é algo que é diferente do exclamar, é diferente do clamor. O clamor é alguém que levanta a voz alta, em alto e bom som, para que alguém escute e o socorra. Mas o gemido é um sussurro, que só estando próximo de fato, para poder ouvir. O Senhor então ouviu os gemidos, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, e ele não poderia ficar parado. É interessante, irmãos, porque realmente está tudo aqui mais uma vez. Certamente vi a aflição. Então, aqui mais uma vez reforçando a verdade, como até nós cantamos aqui no Salmo de número 10 agora. E que a Escritura vai falar no Salmo de número 34, a Escritura vai falar em outras porções da Escritura sobre a realidade que o Senhor Deus é aquele que vê.
ele vê o seu povo. Ele vê a condição do aflito. Ele contempla com seus próprios olhos a realidade daqueles que sofrem. E veja, irmãos, que ainda que o Senhor saiba da condição, da situação difícil daqueles que sofrem no mundo, e até mesmo Ele sabe das aflições que sobrevêm sobre aqueles que não o conhecem, Ele conhece, Ele sabe ou Ele vê de um modo muito especial a aflição daqueles que são o seu próprio povo. Daqueles que o conhecem, daqueles que foram resgatados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, daqueles que foram tirados da escravidão do pecado. E Ele então até diz, Ele vai dizer então, vi a aflição do meu povo. Aqui está, irmãos, uma fórmula pactual. Ainda que ele não diga assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, lembrando-se da aliança, aqui o Senhor está reforçando a relação pactual com o seu povo. Ele vai chamar, vi a aflição do meu povo. Ele está dizendo, eu sou o Deus deles, eles são o meu povo. Nós temos um relacionamento singular. É diferente do meu relacionamento com aqueles que estão tomando a terra deles hoje. É diferente do relacionamento que o Senhor Deus teria com o cananeu, com o eteu, o amorreu, o ferizeu, o eveu, o jebuseu. Não é a mesma relação. A relação pactual aponta para um relacionamento singular de Deus, num relacionamento de amor com aqueles que pertencem a Ele. E Ele é aquele, então, que nesse pacto, nessa relação de amor com o seu povo, trata-se, então, de um amor distinto, de um amor inquebrável, de um vínculo que não pode ser quebrado, de um relacionamento que ninguém jamais pode arrebatar alguém quando ele está neste relacionamento pactual com o seu Deus. Poderíamos usar as palavras que Paulo usa em Romanos capítulo 8. Ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor, ninguém jamais vai conseguir fazer algum tipo de mal contra aqueles que estão unidos ao Senhor, contra aqueles que pertencem a Ele. Por quê? Porque estão num relacionamento singular com o seu Deus. Então o Senhor Deus é aquele que vê, Ele sabe da aflição do seu povo ali no Egito. Ele é aquele que tem esse relacionamento com este povo. E Ele é também aquele que escuta. Mais uma vez, irmãos, e veja, Ele está falando isso aqui para o próprio servo Moisés. Mas é algo que fundamental que nós escutemos, parece frequentemente. Porque Ele vai dizer, olha, eu escuto a oração. Eu escutei o gemido. Eu escutei o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos homens maus que estavam oprimindo eles. Eu não estou surdo para o clamor do meu povo. No Salmo 10 que nós cantamos agora também fala do Senhor que escuta o clamor do seu povo. É Deus, irmãos, que escuta. E isso deve nos fazer pensar que essa realidade experimentada por eles, mais uma vez, é a nossa. E eu estou falando isso novamente, irmãos. E o Senhor quer que escutemos isso novamente. Que nós saibamos, o Senhor, Deus, em meio aos nossos sofrimentos, é aquele que está pronto para ouvir o clamor da sua igreja. E nós precisamos nos recordar disso. Para que em meio às dificuldades que surgem em nossa vida, na nossa peregrinação neste mundo, nós, então, nos voltemos sempre para Ele. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós devemos entender que a vontade dEle é realmente boa neste sentido. E que nós realmente precisamos suplicar ao Senhor, não importa o mal que esteja ao nosso redor nos alcançando. Não podemos sucumbir a ponto de esquecermos do nosso Deus. Não podemos sucumbir a ponto de imaginar que o Senhor Deus, Ele não nos escutará e não agirá em nosso favor. Ele é sempre favorável ao seu povo. E Ele se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Mas, irmãos, o Senhor Deus, Ele vê, Ele é aquele que está no relacionamento pactual, Ele é o Senhor que escuta também a voz do seu próprio povo, mas então o texto continua dizendo, conheço-lhe o sofrimento. Ele fala agora muito mais claro, né? Diferente do que é dito no final do versículo 25 do capítulo 2. Ele diz, eu conheço o quê? O sofrimento do meu povo. Cada sofrimento,
cada sofrimento daqueles que estão lá, sendo chicoteados, sendo machucados, sendo presos, sendo insultados, sendo cuspidos, esbofeteados ali no Egito. Eu sei de cada situação. E do mesmo modo, Ele sabe e conhece, irmãos, as nossas aflições. Aqueles que estão ao nosso redor podem não saber. Você pode não abrir a boca para dizer. Muitas vezes a gente faz isso. Né? Esconde. Como é que você está? Estou bem demais. Não está bem. Mas diz que está bem. Mas o Senhor conhece. E não tem como escondermos essa realidade dele. Não tem como escondermos o nosso pecado. Não tem como escondermos também a nossa aflição. E como é bom, irmãos, sabermos que o Senhor conhece as nossas aflições. Você pode tentar esconder de toda forma. O Senhor sabe. E é importante que Ele saiba. Porque como veremos, irmãos, Ele é aquele que por ver, por ouvir e por conhecer, Ele vai, consequentemente, agir. Não é assim, né, no nosso relacionamento? Para que nós possamos agir em favor de alguém, nós precisamos primeiro ouvir, ver, conhecer. Para que então possamos agir em favor daqueles que sofrem, por exemplo. Tentando de alguma forma remediar a sua condição difícil naquele contexto. Do mesmo modo, é assim com o nosso Senhor. Ele está descrevendo em linguagens, irmãos, para que nós possamos entender essa realidade do relacionamento dele conosco. É uma linguagem de acomodação à nossa realidade, para que possamos entender esse modo tão especial, irmãos, que o Senhor trata aqueles que estão no relacionamento pactual com eles. E por que eu estou reafirmando o relacionamento pactual? Repito, porque não é assim com aqueles que não o conhecem. Se o Senhor trata você e cuida de você, se o Senhor age em teu favor, é porque você pertence a Ele. Mas não é a realidade sobre aqueles que não conhecem o Senhor. Podem desfrutar da graça chamada graça comum, do favor de Deus em favor de você, ímpio, que não conhece o Senhor. Mas você não desfruta do mesmo consolo e mesmo cuidado que nós que conhecemos o Senhor desfrutamos. Não é a mesma condição. Mas então, irmãos, é interessante nós pensarmos acerca disto e pensarmos ainda sobre essa realidade do sofrimento. Porque esse Senhor que nos conhece aqui, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, Ele conhece a condição daqueles que ali estavam sofrendo. Ele é aquele mesmo que experimentou isso, não somente por conhecer o sofrimento dos outros, somente por ver. Ele não conhece o sofrimento somente por ver ou ouvir. Ele foi alguém que experimentou isso. Cristo experimentou o sofrimento. E a Escritura nos fala acerca disto. Agora o Cristo é encarnado. Nas letras do Novo Testamento, a Escritura nos fala sobre isto. Quando você olha para a Escritura em Hebreus capítulo 2, verso de número 18, a Escritura vai nos dizer o seguinte. Hebreus capítulo 2, verso de número 18, a Escritura diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, está falando sobre Cristo, irmãos, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo sofreu. Naquilo que ele sofreu, ele mesmo é aquele então que vai socorrer também aqueles que sofrem. Ainda em Hebreus, agora Hebreus capítulo de número 5, verso 7 até o verso 9. A Escritura vai nos dizer assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja, isso é interessante, né? Ele clama também, ele suplica, ele ora a quem podia o livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem, irmãos? Cristo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Veja, irmãos, que Cristo, ele conhece o que é o sofrimento na própria pele. E veja, irmãos, é ele quem age em nosso favor. Ele sabe o que é sofrer. Por experiência. É diferente, né? Geralmente a gente fala muito isso, né? Ah, mas você não pode fazer isso, você não pode me ajudar, você não sabe o que é isso, você nunca experimentou isso. Você nunca passou por isso. Você nunca esteve na minha própria pele. Meus irmãos, ninguém sofreu tanto quanto Cristo. A pessoa mais apropriada para realmente agir em favor de todos nós que padecemos sofrimentos nessa nossa peregrinação neste mundo em que nós habitamos. E veja, irmãos, se ele conhece, ele escuta o gemido, é porque ele é um Senhor que realmente ele está conosco em meio ao sofrimento. E ele tem vários propósitos, irmãos. Nós até falamos sobre isto aqui na reunião de oração quinta-feira. Que o Senhor, através do sofrimento, ele tem um propósito de santificar também o seu povo. E de aumentar a fé do seu povo. Que o sofrimento na vida do homem vai fazer com que esse homem possa produzir frutos doces. O sofrimento é amargo, mas o fruto é doce na vida do homem. Porque o Senhor Deus é aquele que nos santifica e aperfeiçoa e aumenta a nossa fé em meio aos sofrimentos. Ele age então assim. Foi assim no passado, irmãos, mas aqui, quanto ao consolo daqueles que sofrem, o Senhor, por ser o Deus que conhece, que escuta, ele é como se ele estivesse dizendo, eu sou contigo. Eu estou no meio de vocês. Eu sei quem são vocês. Eu vou agir em favor de vocês. E veja, ele reforça isso, né? Ele vai reforçar essa ideia de que sabe o sofrimento do seu povo mais à frente. Porque o texto vai nos dizer assim, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. E então, verso 9, ele reforça mais uma vez. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Eu conheço meu povo, eu estou com eles. Eu sou contigo. É interessante, irmãos, pensarmos acerca dessa realidade, de que o Senhor é o Deus que é conosco. E um conselheiro, teólogo, faleceu há pouco tempo, chamado David Powlison, no livro, aí ele vai escrever o seguinte, partindo de um hino. Ele vai escrever o seguinte, apresentando-nos verdades bíblicas. Ele vai dizer assim, o ponto de partida desta estrofe é bem conhecido. Eu sou contigo. É a promessa central em toda a Escritura. E a promessa central que transmitimos ao falar pastoralmente aos sofredores. Porque Davi pode dizer, não temerei mal algum ao enfrentar perigo e ameaça de morte, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Você não está sozinho, não está abandonado, não é ignorado. Não importa o que esteja acontecendo. Não é por acaso que esta é a promessa central de toda a Bíblia, a única esperança de pecadores e sofredores. Essa é a única coisa que Moisés realmente queria. Sem isso, a assim chamada terra prometida seria apenas uma propriedade medíocre. É a razão essencial pela qual a vida de Davi floresceu e chega ao seu ápice em Emanuel. Quando Deus vem em pessoa andar conosco, todas as suas promessas se tornam sim e o amém. Eu sou contigo. Também é uma realidade que incorporamos uns com os outros. Embora a presença de um irmão ou irmã em Cristo não substitua a Deus, a proximidade de outro crente é um meio muito significativo da graça de Deus. A graça de Cristo é incorporada em nós, uns nos outros. Outras pessoas são parte do conforto que Deus nos traz na aflição. E ele então continua. Deixe-me desenrolar uma implicação pastoral da importante promessa eu sou contigo. Sofrer muitas vezes traz uma dor dupla. Em primeiro lugar, ao problema em si, talvez doença ou pobreza, traição ou luto. Isso já é bastante difícil e a realidade que você não está sozinho traz conforto. Mas muitas vezes ele é composto por um segundo problema.
outras pessoas, mesmo bem intencionadas, frequentemente não reagem muito bem aos que sofrem. Sofredores são a miúde, incompreendidos, ou escarnecidos, ou ignorados. Essas reações adicionam isolamento relacional e psicológico ao problema. Por exemplo, Jó sofreu a morte de seus filhos, desastre financeiro e uma dor física impiedosa, mas então ele teve que lidar com as atitudes de sua esposa e amigos. Eles exacerbaram seu sofrimento. Ele se tornou totalmente isolado porque foi mal compreendido e maltratado. Quando a vida de Jó estava mais difícil, ele também estava mais sozinho. De forma similar, Jesus enfrentou a traição, zombaria e tortura nas mãos de seus inimigos, mas de seus amigos mais verdadeiros. Primeiro, eles discutiram sobre quem era o mais importante. Depois, eles caíram em uma incompreensão sonolenta. Então, eles se desagregaram em confusão, pânico, fuga e negação. Quando a vida de Jesus foi mais dolorosa, ele também teve que passar por isso sozinho. Deus diz em meio a isso, eu sou contigo. Dificuldade dupla é uma experiência comum. Uma jovem perdeu seu pai a quem tanto ama. Seus amigos são inicialmente muito solidários, mas eles se cansam no seu luto muito antes do luto terminar. Eles desistem dela como amigo. Ou pais de uma criança gravemente deficiente, enfrentando dificuldades de vários tipos ao longo de toda a vida. Eles também enfrentam o tratamento dado pelos outros. Amigos e familiares se distanciam, ou acham as situações embaraçosas e não sabem o que dizer, ou oferecem uma ajuda inadequada ou lamentável. Ou não querem ser incomodados, ou oferecem 1000 sugestões e correções que revelam total incompreensão da realidade. A deficiência é combinada ao isolamento. Aqui está outra maneira disso acontecer. Pessoas que o amam, geralmente focam exclusivamente no problema. As dificuldades que você está enfrentando. Eles perguntam sobre o problema. Eles oram para que Deus resolva o problema. Eles oferecem os conselhos para resolver o problema. Eles se importam com você. Estas são tentativas bem intencionadas de serem úteis, mas o efeito pode ser bastante rude. Eles estão perdendo de vista você, a pessoa enfrentando esses problemas. Muitos sofrimentos significativos não têm remédio até o dia em que todas as lágrimas forem enxugadas. Sua doença ou deficiência é incurável. A injustiça não será remediada em sua vida. Seu amado está morto. O casamento acabou. O dinheiro acabou. Pode haver ajuda parcial ao longo do caminho, redenção parcial, mas nenhum conserto. Mas então, quer você esteja abandonado por causa do seu sofrimento, ou ofuscado pela preocupação dos outros com o problema, o primeiro verso desta estrofe mostra uma notável intuição pastoral. Deus fala primeiramente ao temor, desânimo e isolamento que acompanham as dificuldades, e ele responde com a promessa monumental de sua graça. Eu sou contigo. Ele responde com ele mesmo. Porque uma tradução, irmãos, poderia ser: eu sou o Senhor contigo. É o Senhor Deus presente. Ele oferece Ele mesmo em meio aos dias difíceis. A pessoa melhor, irmãos, para termos junto a nós nas dificuldades, nunca houve e nunca jamais haverá. É o Senhor Deus que está com o seu povo em meio aos dias difíceis. Eu sou contigo. Mas então, irmãos, o texto continua nos falando, e a Escritura continua falando o que é que o Senhor vai fazer agora. O Senhor que ouve, o Senhor que vê, o Senhor que está num relacionamento pactual, o Senhor que conhece, vai ficar parado? E o texto, irmãos, diz que não. Verso 8, por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Então veja que o texto vai nos dizer que o Senhor, ele, ao contemplar, ele desce. A fim de fazer o quê? A fim de livrar, a fim de levantar o seu próprio povo,
que estava sofrendo nas mãos dos egípcios. É interessante, irmãos, porque essa linguagem de descer nós encontramos em outras ocasiões, como, por exemplo, em Gênesis 11, verso 5, quando o Senhor desceu ali, na chamada Torre de Babel. E posteriormente também em Gênesis capítulo 18, verso 21. E outras porções da Escritura, irmãos, usam a linguagem dizendo que o Senhor Deus, então, ele desceu. E a ideia, irmãos, é sempre de quando o Senhor ele desce a fim de agir em favor de algo ou alguém, ou contra algo ou alguém. Neste caso, irmãos, são as duas coisas envolvidas. O Senhor desce em favor do seu povo e desce contra os próprios egípcios. É o Senhor respondendo o clamor do seu próprio povo naquele momento. O Senhor Deus, ele não poderia ficar parado. E então, irmãos, ele seria aquele Deus que, em libertando-os, os conduziria para Canaã. Os conduziria para um lugar em que é descrito aqui, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu. Haviam povos inimigos ali, povos perversos, que não eram proprietários daquela terra devidamente. A terra pertencia ao povo do Senhor. E então ele diz, eu vou libertar vocês, e vocês então assumirão a terra que é de vocês. E a ideia é uma terra espaçosa, é uma terra que é frutífera, é uma terra onde eles poderão então mexer com a pecuária, com a agricultura, eles poderão então produzir e serem muito, muito fartos naquele lugar. Uma terra grandemente abençoada pelo Senhor, é a chamada terra da promessa de Deus àqueles que são o seu próprio povo. Aqui, irmãos, ele está se referindo de modo muito mais direto à terra física, de fato, a Canaã. Mas é interessante, irmãos, que algo aconteceu, não é? Aqui é dito que esse Cristo pré-encarnado, ele desceu. O próprio Senhor desceu. Ele então está ali junto àqueles que são o seu povo, mas a Escritura no Novo Testamento nos fala acerca dessa realidade também, não nos fala? E vai falar acerca de Cristo que desceu. Daquele que estava assentado nos lugares celestiais. E que desceu também para nos livrar. Que desceu também para nos libertar, irmãos. E para nos libertar de quê? Assim como ele desceu ali para agir e libertar o seu povo do cativeiro egípcio, o Senhor, ele desce, o Senhor Jesus Cristo desce para nos libertar do cativeiro do pecado. Foi isso que nós lemos, inclusive, na nossa confissão de fé pública aqui. Quando nós lemos o Catecismo Maior, na pergunta de número 101. O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nestas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual. E que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Cristo desceu, irmãos, e onde é que está isso? Na sua própria encarnação. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, fala acerca disto. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, a palavra diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus desceu. Deus habitou e viveu entre nós. Deus caminhou conosco. Deus, o próprio Filho, é conosco. Que coisa, irmãos, impressionante. E veja, ele age assim para nos libertar do cativeiro que nós nos encontrávamos.
Era necessário que ele descesse, lá em Êxodo capítulo 3, para libertar o povo do Egito. E era necessário que ele nos libertasse também. Se Cristo não descesse, estaríamos nós hoje caminhando, peregrinando, não para a glória celestial, mas para o inferno. Caminhando para experimentarmos a segunda morte, juízo. Mas, irmãos, ele nos libertou do nosso pecado, fazendo-se ele mesmo, na sua própria humilhação, pecado por nós. Fazendo-se ele mesmo, na sua humilhação, maldição por nós. O justo morrendo pelos injustos. O sem culpa pelos grandemente culpados que éramos nós. Para então que pudéssemos desfrutar, irmãos, da Canaã celestial. E nessa Canaã celestial, não há cananeu, não há eteu, não há amorreu, não há ferizeu, não há eveu, não há jebuseu. Só há aqueles que pertencem ao Senhor. E é justamente esta Canaã celestial que é concedida a todos aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo Cristo que desceu para nos resgatar. Então o Senhor Deus é aquele que aqui, irmãos, manifesta essa graça abundante e a mesma graça que é concedida a todos nós hoje. Essa salvação que só pode ser concedida e só pode ser alcançada na própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Deus, Ele age em favor daqueles que são o seu povo. Ele age em favor daqueles que são seus eleitos, livrando-os fisicamente e livrando-os espiritualmente da condição terrível em que eles se encontram. Mas então, irmãos, e agora? Está o Senhor nesse relacionamento com o seu povo, Ele vai agir, Ele vai livrar o seu povo. Mas e aí, o que é que Ele faz? Qual o meio? Quais os instrumentos que o Senhor Deus Ele usa para, então, socorrer o seu próprio povo? É interessante vermos, irmãos, que o Senhor Deus, Ele chama e envia pessoas simples e comuns, frágeis como nós, para sermos agentes dele, instrumentos na mão do Redentor, para libertar o seu povo e para fazer a sua obra neste mundo. É exatamente isso que ele vai fazer. Eu vou libertar vocês. Eu vou fazer isso. O Senhor. Mas através de alguém. Através de um servo. E o texto nos diz, a partir do versículo 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Interessante isso, né? Vem agora. Ele agora está chamando o próprio a Moisés diretamente. E aqui está a vocação direta do próprio Moisés. O chamado para ele assumir agora, de fato, o seu papel como um mediador, como um libertador do povo. Mas qual é a proposta do Senhor? Veja, ele vai dizer, vem agora, eu te enviarei a Faraó. Espera aí, a Faraó? O que havia acontecido anteriormente, irmãos? Moisés fugiu de lá. E ele fugiu por quê? Ele matou um egípcio. E quando alguém fazia algo dessa natureza, contra quem ele estava se voltando? Contra a própria nação, contra o próprio Faraó, contra os próprios deuses do Egito. E então ele estava prometido de morte. Você vai morrer. Eles queriam matar o próprio Moisés. Essa era a realidade. Então o Senhor diz, olha, você vai, então, eu te chamo para que você vá para o Egito e para que tires de lá o meu povo, os filhos de Israel. Era para ele chegar lá e dizer assim, olha, Faraó, eu estou aqui e você deve libertar o meu povo. A mão de obra barata do Faraó. O povo que ele estava usando ali há tanto tempo. Será que seria fácil, irmãos? Será que seria fácil quando o homem concebe essa realidade, libertar alguém de algum cativeiro, então, de homens poderosos como algo fácil? Não, essa não era uma realidade fácil naquele contexto, mas é o chamado de Moisés. Ele deveria atentar para isso e ele deveria então ir fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Aqui estava a sua comissão. Ele deveria ser esse instrumento. É interessante, irmãos, porque alguns comentaristas vão fazer uma relação desta comissão com a comissão que o Senhor Deus deu à igreja. Com a comissão que o Senhor deu àqueles que são os ministros em particular e à igreja de Cristo no testemunho. Aquela grande comissão apresentada em Mateus capítulo de número 28,
Verso de número 18, quando o Senhor Jesus Cristo, ele chama aqueles que são seus apóstolos para que eles possam ser instrumento na mão do Senhor, para que eles possam então proclamar o Evangelho e chamar homens deste mundo do cativeiro das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando é dito em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Comissão, chamado do próprio Senhor Deus, para que aqueles que são os seus servos saiam então e façam a sua obra. Mas confiados em quê? Nós veremos, irmãos, tanto na realidade de Moisés, como na realidade dos apóstolos do Senhor, como na nossa realidade, não é confiado na força do nosso próprio braço. Mas o que acontece? Quando o Senhor Deus, então, ele chama Moisés para assumir esse papel, qual a resposta de Moisés? Verso de número 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja, irmãos, não era uma pergunta para que ele respondesse sobre a natureza do próprio Moisés. Qual a minha natureza? Não é isso. Mas fala sobre as suas habilidades. É como se ele dissesse assim: olha, quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Ele revela a sua incapacidade. Quem sou eu, Senhor, para fazer isto? Eu não tenho a menor possibilidade, a menor capacidade de fazer algo desta natureza. Ao mesmo tempo que revela essa incapacidade dele, que ele não pode fazer isso, ele concebe: poxa, eu agora sou um homem de mais de 80 anos. Eu atendi com todo vigor imediatamente quando apareceu para mim a ocasião para libertar o meu povo. Eu feri um egípcio. Eu tinha 40 anos. Mas não era o momento certo. E agora o Senhor me chama diretamente aos 80 anos. Anteriormente parecia que o próprio Moisés, ele estava pronto, né? Quando o Senhor chama ele, Moisés, ele diz: eis-me aqui. É a ideia de prontidão. Em outras ocasiões aparece esse tipo mesmo de linguagem. Como, por exemplo, no caso do próprio Isaías, em Isaías capítulo 6. Ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não parece o que acontece aqui na realidade do próprio Moisés. Moisés, ele se depara, irmãos, com a sua condição. Ele sabe quais são as suas fraquezas. Ele se coloca também, além de revelar a sua incapacidade, ele vai revelar também, em certo sentido, uma humildade. Porque ele reconhece: quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Eu não consigo fazer isso. Eu jamais conseguirei. Mas além, irmãos, de revelar essa humildade misturada com outros sentimentos estranhos, há aqui certa incredulidade dele. Porque em momento algum o Senhor disse que ele, Moisés, com a força do seu próprio braço, haveria de tirar o povo do Egito. O Senhor disse que ele queria agir assim, por intermédio do seu servo Moisés. O Senhor, então, irmãos, nos mostra aqui nesta ocasião que, quando consideramos esse versículo de número 10, do chamado dele, e então a sua própria reconhecimento de incapacidade nesta ocasião, e perplexidade, certamente temor, medo e uma série de sentimentos deve ter tomado o coração do próprio servo Moisés, essa talvez seja a nossa própria experiência. O Senhor nos comissiona, o Senhor nos chama para várias missões e trabalhos neste mundo. E o Senhor, irmãos, é interessante, ele chama pessoas incapazes e fracas mesmo. As fracas deste mundo para confundir realmente as fortes deste mundo. É o Senhor que chama assim. E muitas vezes nós somos chamados por Ele. Veja como o Senhor Deus ele usa homens fracos, incapazes, frágeis para a sua própria obra. E aqui uma obra singular de libertação. O Senhor poderia simplesmente, irmãos, chegar lá, aparecendo diante do faraó, em toda a sua glória, e dizer assim: liberte o meu povo agora. O que o faraó faria? Imagine, irmãos, que ele libertaria na hora, se o Senhor se manifestasse em toda a sua glória diante dos seus olhos.
Mas o Senhor não queria fazer isso. O Senhor quer se utilizar de homens frágeis. Foi assim com o próprio Moisés. É assim continuamente conosco, para a sua própria obra. Frequentemente, irmãos, o Senhor nos chama. O Senhor chama homens para o ministério. Homens que certamente se reconhecerão como incapazes, fracos, impotentes para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Esse é o sentimento, irmão, de todo aquele que é chamado para a obra ministerial. É o sentimento que toma conta do nosso coração todo domingo. Quando nós nos sentimos incapazes de subir ao púlpito e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Incapazes. Nunca nos sentimos plenamente prontos. Sempre sentimos fraquezas, temor, medo. Eu não conseguirei. Essa é a realidade. Toda a nossa obra ministerial, em tudo aquilo que somos chamados para fazer, inclusive este momento, nós percebemos que não conseguimos. E essa certamente, irmãos, deve ser a mesma realidade e experiência sua. Quando o Senhor te chama para você ser um homem do lar, um pai, e então você enfrenta a realidade de temores que podem surgir no seu próprio coração. E você pensa, eu não sou capaz, eu não consigo exercer tais coisas. Eu não vou conseguir ser um bom líder, eu não vou conseguir pastorear o meu lar, eu não vou conseguir fazer isto. Ou quando uma mulher, então, ela vai assumir o lar como uma esposa, então ela pensa, o que será de mim? Como é que eu vou conseguir cuidar do meu marido? Como é que eu vou conseguir cuidar das coisas do lar? Ela se sente, então, incapaz. Nós nos sentimos incapazes, impotentes em várias circunstâncias e situações da nossa vida. Essa é a realidade. O temor nos alcança diante da grande tarefa e obra que está diante dos nossos olhos para executarmos. Mas o Senhor nos chama ainda assim. E aquele que chama homens para isso, que chama mulheres para exercer os seus papéis, é o mesmo Senhor que concede a graça para que exerçam devidamente aquilo que foram chamados para fazer. É o mesmo Senhor que chama, é o mesmo Senhor que fará, é o Senhor que chama e é o Senhor que capacitará. É assim com os servos e seus chamados para o ministério, é assim com todos vocês que testemunham do Evangelho, é assim com todos vocês que assumem seus papéis em todas as vocações que o Senhor os chamou para executar neste mundo, para a glória do seu nome. Ele, em momento algum, disse que é com a força do seu próprio braço. Em momento algum, o Senhor declarou algo desta natureza na nossa vida. Então veja, irmãos, o Senhor chama pessoas incapazes que reconhecem então a sua incapacidade para assumirem devidamente aquilo que foram chamados para fazer. Já experimenta isto. Mas então, irmãos, o Senhor, ao contemplar essa resposta dele aqui, meio atravessada, que envolve até mesmo uma tentativa talvez de fuga, de assumir aquela sua própria responsabilidade, o texto no versículo seguinte nos diz o seguinte: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. Ou melhor, neste monte. É interessante, né? Deus, ele não vai deixar o seu servo desesperado. Poderia, né, dizer lá, eu não sei, sem resposta. Não, ele vai falar com ele. Mais uma vez ele responde, e então vê estas palavras: eu serei contigo. O eu sou é contigo. Eu mesmo sou oferecido a ti. Eu estou aqui. E então ele vai dizer: eu estou contigo nesta obra que você haverá de fazer, Moisés. E tem um sinal que será dado. E é interessante esse sinal, né? Porque não é um sinal que é dado antes. É um sinal que é dado depois. Porque geralmente você se assegura de algo, né? Quando algo é sinalizado antes e assegura assim, você vai conseguir. Está aqui a prova de que você vai conseguir. Vai estar aqui a prova de que você vai ser bem-sucedido. Está aqui o sinal. Mas o sinal, no caso de Moisés, é depois. Quando você, então, Moisés, vir e adorar e receber a lei e estabelecer um pacto comigo no Monte Sinai, ou Horebe, esse será o sinal de que o Senhor fez toda essa obra. Este será o sinal de que eu fui contigo, Moisés. Mas só no fim.
Moisés precisaria abraçar essa realidade, irmãos, por fé. Moisés então deveria caminhar e peregrinar toda a sua vida ali, servindo ao Senhor por fé, para a obra que o próprio Senhor o chamou. Mas então nós vimos, irmãos, ele é incapaz, ele não consegue, ele tem temores, mas então o Senhor diz, mas eu vou ser com você. A obra não depende de você. A obra não é sua, Moisés. Eu farei todas estas coisas. É interessante, irmãos, porque esta mesma linguagem, né, ela nos é apresentada em outras porções da Escritura. Nós lemos hoje, Josué, capítulo 1, verso 5. Josué, capítulo 1, verso 5. O Senhor diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No verso 9, ele até diz mais uma vez, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ainda, irmãos, em Jeremias, capítulo 1, verso 8, a Escritura vai falar mais uma vez. Jeremias, capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Realidades, irmãos, desta declaração de que eu serei contigo. E veja, não é o contigo aqui, como tratamos anteriormente, né, na questão do sofrimento e consolo, mas é a ideia de que o Senhor estará com você para que essa obra avance de vento a popa, para que essa obra avance, cresça, para que você seja bem-sucedido. Eu estarei contigo, te capacitando. Estarei te protegendo, estarei te usando, estarei te guiando, estarei te alimentando, estarei dando para você tudo aquilo que é necessário para que você execute devidamente aquilo que foi chamado para fazer. Isso foi dito para Moisés, irmãos. Isso foi dito para Josué. Isso foi dito para Jeremias. Isso foi dito para o povo do Senhor. Aquele mesmo Senhor Jesus Cristo que fala com o próprio Moisés, o mesmo Senhor que falou com seus próprios apóstolos na grande comissão, é o mesmo Senhor que sustenta a mesma declaração para nós hoje. Se você olhar o que diz a Escritura, mais uma vez em Mateus capítulo 28, verso 20, parte B, exatamente isto é declarado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quando então a palavra do nosso Senhor nos diz assim, irmãos, texto muito conhecido, mas a palavra então nos diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não farão esta obra sozinho. Meus irmãos, como isso deve ser para nós grandemente consolador. Porque, irmãos, ainda que nos sintamos incapazes, e devemos nos sentir, em certo sentido, porque não depende de nós, ainda que o temor venha bater ao nosso coração, para assumirmos aquilo que fomos chamados para fazer neste mundo, nas nossas vocações, devemos nos lembrar, o Senhor é quem nos vai sustentar até o fim, e Ele vai nos guiar em tudo. Essa é a promessa de um Deus que não pode mentir. E quando você, irmão, duvidar, então, da sua capacidade, ou da capacidade ou da prosperidade do povo de Deus e do avanço da Igreja de Cristo, quando você pensar, o que será, então, da Igreja de Cristo? O que será, então, do avanço do reino de Deus neste mundo? Quando eu, pecador, falho, estou envolvido, quando há presbíteros, diáconos, pastores falhos nas suas misérias e incapacidades envolvidas, como esse reino haverá de avançar neste mundo? Nós devemos então nos recordar da palavra do próprio Senhor a Moisés e a nós, eu serei contigo. Isso deve nos ensinar, irmãos, que nós devemos lançar fora a ideia de que nós conseguiremos. Mas o Senhor, através de nós, tem vencido e sempre vencerá e sempre fará avançar a sua própria obra. É o Senhor Deus quem tem feito tudo. E nós podemos confiar no nosso Senhor em meio a tudo. Porque Ele é contigo, Ele é conosco. É Ele que fará, irmãos, com que muitos
possa se render ao mesmo Cristo que nós nos rendemos um dia. Muitos se voltarão para Ele, judeus e gentios. O Senhor chamará. E esses, então, semelhantemente a nós, se renderão a este, que desceu e encarnou, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o próprio Filho de Deus encarnado. Eles se renderão e farão isto a partir do momento em que ouvirem a Igreja de Cristo, no poder de Deus, seguindo em frente como coluna e baluarte da verdade, proclamando este Evangelho. E nós podemos, irmãos, seguir em frente. Sigamos em frente com o nosso Senhor, confiando que o Senhor Deus fará toda a sua obra, que todos aqueles que pertencem a Ele um dia serão chamados à fé e ao arrependimento no seu Filho, na pessoa de Cristo Jesus, o único Salvador do mundo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Deus gracioso, louvamos, ó Deus, a Ti, pela graça, ó Pai, que temos de poder ouvir brevemente uma breve porção da Tua Escritura exposta. Ó Senhor, Te louvamos, Pai, pela Tua palavra e clamamos, ó Deus, a Ti, que o Senhor seja conosco. Conosco, ó Pai, usando-nos, não, ó Pai, nos conduzindo a confiarmos em nós, mas ensinando-nos a confiarmos em Ti. Que ainda que a obra que esteja diante de nós seja aparentemente impossível, que nos recordemos que para o Senhor nada é impossível, que o Senhor é conosco e que o Senhor haverá de usar a Tua igreja, o Teu povo falho, para salvar e para libertar aqueles que estão presos no cativeiro do pecado. E que farás a Tua obra avançar. Ó Deus, ó Senhor, usa-nos. Ensina-nos, ó Pai, a descansar e a confiar em Ti sempre. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.